A gente indo para o culto de domingo em domingo consegue passar por dificuldades durante a semana que poderiam ser evitadas se a gente só compreendesse às vezes quem Deus é, tivesse a nossa identidade, colocasse a nossa identidade em Deus e dizer: Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de impossíveis, Deus é Deus que acalmou a tempestade, Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tudo na nossa vida depende da nossa fé, depende de onde a nossa fé está aplicada. Se a sua fé está aplicada em qualquer coisa que não seja Jesus, você ainda vai continuar nas mesmas situações, no mesmo barco, nas mesmas situações difíceis que Jesus vai continuar deixando você passar até você aprender quem Deus é. Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda, para você que não me conhece, sejam muito bem-vindos novamente, você que já conhece, ao Testemunhando. Estamos aqui nesse mais um episódio, quarto episódio, para a glória de Deus, e mais um vídeo no YouTube. Aleluia! Este cenário, muito provavelmente, vocês vão ver quando eu for falar alguma coisa pessoal, testemunho, alguma coisa assim. Quando o Senhor vai ministrar alguma coisa muito forte no meu coração e eu preciso falar urgentemente para você, não vai dar tempo de eu chegar lá no cenário, alguma coisa muito simples que eu preciso passar para vocês. Eu vou ter que ficar segurando esse microfone aqui, só por questão de som mesmo, espero que não seja incômodo. Vamos dar continuidade àquela palavra que nós ministramos, que eu falei com vocês um pouquinho sobre a fé que transforma as nossas vidas, que nós conversamos um pouco sobre quando Jesus andou sobre as águas e nos convida a ter uma fé que transforma. Mateus 8, verso 14 diz o seguinte: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Vamos ir direto para o verso 23, que diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Marcos, lá no capítulo 4, do verso a partir do 35. Vamos para o outro lado. E aí eles foram para o outro lado, a passagem continua, como nós conhecemos. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Em outro livro, lá em Lucas, verso 8, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas obedecem? Um pouquinho antes da gente ler todas essas versões da mesma passagem, nós lemos que Jesus ele cura a sogra de Pedro. E aqui nós lemos: Jesus expulsou vários espíritos com uma palavra. Ele curou todos os doentes. E nisso os discípulos estavam com ele. Os discípulos viam Jesus curando, viam Jesus transformando, fazendo paralíticos andarem, fazendo cegos verem. E mesmo assim eles duvidavam quando precisavam que a fé deles se mostrassem. Duvidavam quando Jesus colocava a fé deles à prova. Nós vemos em toda a palavra de Deus que a fé cura, que a fé salva. Vá, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. E quando Jesus prova a fé dos discípulos, Jesus fala: Homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Por que vocês não acreditam no meu poder? Se eu fosse Jesus, eu falava: Nossa, eu tô andando com vocês há sei lá quantos dias, sei lá quantos meses, e vocês ainda duvidam do meu poder, ainda duvidam que eu sou Deus, que eu tanto digo que eu sou para vocês. Quando nós lemos aqui que Jesus lança apenas com uma palavra para curar, para expulsar demônios, a mesma boca que fala seja curado é a mesma boca que fala vamos para o outro lado do lago. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus.
Não tem outro, é o mesmo. Mas a questão é onde nossa fé está aplicada, onde nós estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança. Se nós sabemos que Jesus está no barco, por que nós vamos nos desesperar? Assim como os discípulos. Se nós caminhamos tanto com Jesus, quantos anos você tem de crente? Né? Às vezes não é nem sobre isso. Eu tô fazendo isso aqui porque eu creio naquele que me chamou. Eu creio num propósito maior. Então eu creio que Jesus, através de mim, ele faz alguma coisa. Eu olho para ele, a minha fé está depositada nele. Eu creio em tudo aquilo que ele fez na minha vida, eu creio que ele pode fazer também na sua vida. Só que aqui na passagem nós vemos que a fé dos discípulos não estava aplicada nisso. Mesmo eles caminhando com Jesus, a fé deles não estava no lugar certo. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele poderia ter medo, ele não estava isento de passar por coisas difíceis, mas ele confiava naquele que o havia chamado, ele confiava no poder que estava dentro dele. Se Jesus fala para nós que nós faremos obras maiores que ele fez, no nome dele, porque nós temos o Espírito Santo, nós precisamos ter a mesma fé de Jesus de falar: olha, se acalma. Circunstância, se acalma. Circunstância, você não define a minha vida. Você não define a minha história, você não define eu tô mal, eu tô triste, eu tô com essa situação, mas isso não define o restante da minha história. Jesus sabia quem ele era, sabia o poder que tinha dentro dele, e ele falou: circunstância, se acalma. Vento, cesse agora. No nome de Jesus eu te repreendo. Nós faríamos isso, nós poderíamos dizer ao monte: sai de lá e vem para cá, é o que diz na palavra. Sua identidade estava no lugar certo. Ele sabia quem era o pai dele, ele sabia do poder que tinha dentro dele. O olhar dele não estava para as coisas naturais, mas estava nele o tempo inteiro, porque ele tinha comunhão, relacionamento, estava tudo ali conectado com o pai dele. Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Os discípulos caminhando com Jesus, vendo os milagres, vendo as maravilhas, dizendo: Jesus, eu tô com você, eu tô aqui, vamos, tamo junto, não sei o que e tal. Ainda conseguiam duvidar de quem Jesus era. Quem é esse que até o mar acalma? Ué, é Jesus. Eu não tô falando pra você que sou eu. Eu não tô dizendo que eu não tô dizendo desde que eu cheguei aqui que eu sou Deus, que eu sou filho de Davi. Você não tá crendo, não, caramba. Por isso que Jesus falou, homem de pequena fé. Por que você tá duvidando? Eu tô dizendo o tempo todo que eu sou Deus. Às vezes Deus tá falando assim pra gente: eu sou Deus, eu posso mudar a sua situação. Por que a gente passa por tantas situações difíceis? Porque a gente não vê que é Deus fazendo, que Deus pode fazer. No crente é engraçado. Tem tanto crente burro. Às vezes eu sou burra, gente. Tem muito crente burro por aí, meu Deus do céu, velho. Que se faz de burro porque não entende que a gente só vai conseguir avançar em algo na nossa vida, a gente só vai conseguir avançar na nossa fé, na nossa vida com Deus, sabe? Passar por dificuldades quando a gente tiver a nossa fé em Cristo. O Espírito Santo que habita na nossa vida, como nós conversamos no último episódio, ele nos auxilia a lembrar: eu tô com você, eu te ajudo, você não tá passando por isso sozinho. Olha, você tá passando por essa dificuldade, calma, lê a Bíblia, vai orar. Sabe, o Espírito Santo nos ajuda a lembrar da palavra de Deus e lembrar quem Deus é. Os discípulos estavam aqui: ué, mas quem é esse que até o vento e o mar se acalma? A gente indo pro culto de domingo em domingo consegue passar por dificuldades durante a semana que poderiam ser evitadas se a gente só compreendesse às vezes quem Deus é, tivesse a nossa identidade, colocasse a nossa identidade em Deus e dizer: Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de impossíveis, Deus é Deus que acalmou a tempestade, Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Colocar a nossa identidade, a nossa alma em Deus. Aquieta a alma. Minha identidade está em Deus, a minha esperança está em Deus, porque eu conheço Deus, eu sei quem Deus é. Sabe? Se a gente conhecesse a Deus, se preocupasse mais em conhecer quem Deus é, a gente não estaria passando por dificuldades e não estaria passando por tempestades. Porque a gente ia olhar para a tempestade e falar: Deus vai resolver. Eu já passei por isso, Deus vai resolver. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Não espere ver para crer. Creia para ver. Porque o mesmo Deus que lançou a palavra: vamos para o outro lado do mar, vamos para o outro lado do lago.
É o mesmo Deus que diz: calma, vai ficar tudo bem. Porque é Deus que está te guiando para esse lago, é Deus que está te guiando para essa tempestade, é Deus que está fazendo essas coisas na sua vida. Então, se Deus está te levando para passar por uma situação, seja ela qual for, é o Deus que vai resolver todo o resto, porque Deus levou eles para passar por essa tempestade. Jesus, o próprio Jesus, o próprio Deus estava com eles dentro desse barco. Mas o problema é que eles não tinham a revelação de quem Deus era, de quem Jesus era, mesmo estando com ele o tempo inteiro, mesmo vendo. Nem precisava crer, eles estavam vendo os milagres de Jesus. Acreditavam, eles ainda precisavam de mais de Jesus para acreditar, como nós conversamos um pouquinho também nos outros episódios. Então, é o mesmo Deus fiel que diz: vem, e ele vai vir conosco nessa tempestade, ele não deixa a gente sozinho. Vou ler com vocês a passagem de Jesus quando ele chama Pedro para andar sobre as águas, mas por uma nova perspectiva, para encaixar com essa palavra que nós estamos lendo aqui, que o Senhor ministrou. Mateus 14, a partir do verso 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despediu a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Jesus estava sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Estava de madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! Gritaram de medo. Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui o Senhor diz, ele revela a sua identidade mais uma vez para os discípulos e fala: Coragem, sou eu, não tenha medo. Tenha coragem quando você estiver passando pelas coisas difíceis na sua vida, pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelos ventos impetuosos, coisas tristes, difíceis, pelas dores, angústias, porque o Senhor é com você. Coragem, não tenha medo, é Jesus que está no seu barco, é Jesus que te chamou para estar aí. Nós estamos sendo homens e mulheres de pequena fé quando duvidamos do poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas circunstâncias. Eu vejo aqui que é como se Jesus estivesse dando uma nova tentativa e uma nova chance deles provarem a fé deles para Jesus novamente. Porque Jesus coloca eles na mesma situação de uma tempestade e eles fracassam novamente nessa questão da fé. E Jesus os repreende novamente, dizendo: Homens de pequena fé. São duas passagens diferentes, com a mesma repreensão, com a mesma falta de fé, com a mesma questão de entender ou de não entender, eles não entendiam ainda quem Jesus de fato era. Aqui no capítulo 14 e capítulo 8 de Mateus também, homens de pequena fé. Tudo na nossa vida depende da nossa fé, depende de onde a nossa fé está aplicada. Se a sua fé está implicada em qualquer coisa que não seja Jesus, você ainda vai continuar nas mesmas situações, no mesmo barco, nas mesmas situações difíceis que Jesus vai continuar deixando você passar até você aprender quem Deus é. Nossa, essa foi pega. Até que você reconheça que ele é o Filho de Deus e entenda sobre a identidade dele. Porque aqui, no capítulo 8 de Mateus, fala assim: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles obedecem? Aqueles estão no questionamento: quem é esse? Aqui em Mateus 14 diz assim, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Finalmente eles entenderam que Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de ter passado pela segunda tentativa de Deus, de Jesus ali provar a fé deles, eles passaram, tiveram um selo ali de aprovados da fé. Eu já passei por duas situações na minha vida muito difíceis e muito específicas que foram basicamente as mesmas situações. E eu quase passei pela terceira. Só não passei pela mesma situação porque eu tive uma amiga
abençoada, enviada de Deus para dizer: para de ser louca, para de ser burra, acorda para a vida. E aí eu percebi que se eu não acordasse para a vida, se eu não entendesse que eu precisava mudar, eu ia passar pela mesma situação. Porque vai ter situações que a gente vai precisar passar até entender o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Vai ter situações que Deus vai fazer com que a gente passe até a gente entender quem nós somos, quem Deus é, o que está acontecendo. Ai, meu Deus, sabe? Eu creio que Jesus faz com que a gente passe pelas mesmas situações até a gente entender quem nós somos em Deus, aonde está a nossa fé aplicada, até a gente entender e falar: meu, eu não sou nada sem Deus, então eu vou depositar minha fé nele até que ele faça e não eu, porque se for depender de mim, eu vou cometer os mesmos erros, sim, infelizmente. Se for depender de mim, sim, eu vou ter que passar por mais uma vez nesse barco, mas se depender dele, eu vou andar sobre as águas e vou até a beira com Jesus, porque eu vou saber quem ele é. Na próxima vez que ele me colocar no barco, eu não vou precisar questionar e ter dúvidas de quem ele é. Eu vou entender, eu vou olhar para ele e vou dizer: é Jesus nesse barco, é Jesus que está fazendo eu passar por isso. Então tá tudo bem, eu vou passar por isso. E eu não vou me desesperar, me descabelar igual os discípulos. Mestre, mestre, nós vamos morrer. Você não se importa que a gente vai morrer, gente, pelo amor de Deus. É Jesus, claro que ele se importa. Olha onde tá a fé desses caras, mano. Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? Que loucura é essa? Acorda pra vida, dá 2 tapas na cara deles, Jesus. Sai fora. Ai, meu Deus, eu já passei por essa mesma situação difícil. E Jesus está fazendo com que eu passe de novo. Quer dizer que ele quer que você aprenda alguma coisa que você não aprendeu da última vez. O problema sou eu. Eu tenho que reparar nisso e entregar isso nas mãos de Deus. E ver que eu tô errando, aonde eu tô errando, o que tá acontecendo, e entregar isso realmente nas mãos de Deus e não pegar mais. E quando eu fiz isso, as coisas mudaram de um jeito que nunca mudaram antes. Que eu fiz o que eu não tinha feito antes. Coloquei nas mãos de Deus de verdade. Eu passei pelas mesmas 2 situações iguais, pelas mesmas 2 situações difíceis iguais. Jesus falando: por que você não aprendeu isso? Por que você não entendeu isso? Por que você não entregou na minha mão direito? Porque você não entendeu que eu sou Deus da sua vida, que eu cuido de tudo, cuido dos detalhes. Entendeu que eu que trabalho, eu que sou Deus da sua vida, sabe? Que a minha identidade está em você. Tão simples, Jesus, só que a gente não entende. Não nos foi revelado assim como foi revelado para os discípulos. Não nos é revelado assim como não foi revelado para os discípulos. Mas que a gente perceba, que a gente vá aos pés de Jesus e peça essa revelação. Jesus, quando eu estiver passando por uma situação difícil, me revela, me mostra que você está comigo, me mostra que no dia mal é você que está me colocando nesse dia mal para eu aprender alguma coisa, para eu aprender que é você, que para eu aprender que é para eu te glorificar, porque eles adoraram a Deus depois disso, né? Louvaram a Deus dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Finalmente! Jesus deve ter pensado: nossa, glória a Deus. Glória a mim mesmo, que eles descobriram, finalmente eles tiveram essa revelação de quem eu sou. Finalmente a fé deles foi aplicada da maneira certa. Não é muito mirabolante. Às vezes é só você passando por muitas situações difíceis ou pela mesma situação, porque você precisa aprender alguma coisa ou porque você ainda precisa descobrir quem Deus é e Ele quer te mostrar algo. Existe um segredo, um mistério, algo lindo, flores no meio da dor. Das minhas feridas, flores fez nascer. Através das experiências, nessas dores, que você conhece verdadeiramente quem Deus é e quem é o Filho de Deus. Não se entristeça na luta, não se entristeça nas suas angústias, né, com as suas angústias, com as suas circunstâncias, mas glorifique ao Senhor, louve ao Senhor, assim como nós vimos sobre Jó. Deixe e permita com que Deus te ensine algo nessa dor, nessa angústia, e não desperdice esses momentos com Deus, sabe? Essas lutas, essas coisas difíceis, não desperdice. É aí que começa a transformação, é aí que começa você descobrir quem Deus é e tudo começa a mudar na sua vida. Muitas coisas podem acontecer depois que você descobrir quem de fato Jesus é. E isso, infelizmente ou felizmente, acontece na dor.
no meio da dor, no processo que é a dor. É clichê falar isso? É, mas seja um vencedor, tá? Complete a carreira que lhe é proposta, assim como diz o queridíssimo apóstolo Paulo. Vamos cumprir a carreira que nos é proposta todos os dias e carregar o nosso fardo todos os dias. Nada do que você passa vai ser perdido. Nada das suas dores vai ser perdido. Tudo tem um porquê. E o Senhor vê a sua dor, Ele está contigo nesse barco. Mas a cada dia nós vamos vivendo, passando pela luta, passando pela prova, dando glória a Deus e virando testemunho. Estamos aqui para isso. Estou aqui para isso, virando testemunho, muito testemunho para contar, muita ferida que está virando testemunho, glória a Deus por isso. Então é isso, minha gente. Jesus é bom, o diabo não presta. E vamos louvando a Deus, passando pelas lutas. Gente, é o diabo por isso daqui, viu? O Senhor transforma o choro em alegria. É o que diz a palavra também. Então, nele há completude. Tenha certeza disso. E quando você tem a revelação de que ele é suficiente, mesmo que tudo está cagado, mesmo que tudo está difícil, ruim, e que não pareça ter solução, assim como os discípulos viram que parecia que não tinha solução, eles esqueceram que tinha alguém lá no barco que poderia resolver a situação deles. Não se esqueça que tem Jesus no seu barco. Olhe lá no barco, olha na sua casa, olha lá no fundo da sua gaveta, tem uma Bíblia lá, ele está no seu barco, ele está na sua vida, ele está dentro de você, dentro da sua casa, ele está dentro da sua igreja, que muitas vezes você não vai por preguiça. É, Deus tá vendo você nesse frio aí, ó, minha mão aqui, ó, congelando, Deus tá vendo você. Então é isso, não se esqueça de Jesus, não se esqueça que ele está no seu barquinho, remando junto com você e pronto para que você o chame para te ajudar. E ele está dizendo para você: se acalma, mulher de pequena fé, homem de pequena fé, eu tô aqui, tá tudo bem, tô no barco. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela presença e companhia de vocês mais uma vez. Se vocês gostaram, se isso edificou a vida de vocês de alguma forma, envie para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais e me sigam também nas redes sociais que está aqui na descrição e aparecendo aqui na tela para vocês. Comentem nesse vídeo sugestões, qualquer coisa que vocês tiverem para falar comigo. Eu também estou super aberta. Testemunhos, coisas que você, tudo que vocês tiverem para falar, podem conversar comigo. Se você não gostou de alguma coisa, você guarda pra você, tá? Até semana que vem. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!